Hoje falaremos da dúvida, a maior armadilha do diabo. E começa dizendo: a estratégia preferida de Satanás é lançar maus pensamentos no ser humano, justamente porque, na maioria das vezes, as sugestões malignas vêm para causar a dúvida, que é o maior inimigo da fé. Essa lógica é simples de entender, já que a fé é o poder de Deus dentro de nós, e a dúvida é a força do inferno usada para neutralizar essa fé. Diante disso, no conflito íntimo entre a voz da fé e a voz da dúvida, só um jeito: duvidar das dúvidas, ou seja, combater os pensamentos do diabo com os pensamentos do Altíssimo, que é os pensamentos de Deus. Muito bem, deixa eu falar algo para você. Não há como uma pessoa, a mesma pessoa, ao mesmo tempo, ela estar cheia de fé e também com um pouco de dúvida. Não há como o interior de uma pessoa estar dividido. Entenda: se decepcionar, chorar, sentir medo, não ser dominado por ele, se angustiar, isso são sentimentos, porque o ser humano é ser humano. Ninguém é robô, ninguém é máquina. A pessoa, dependendo com a situação que ela está enfrentando, as emoções negativas vêm. Mas nada tem a ver uma coisa com a outra. A própria palavra diz: cansado, mas não desanimado, perseguido, porém não abatido. O facto de eu estar a enfrentar uma luta, o facto de eu chorar por uma situação, o facto de eu me decepcionar com algo, isso nada tem a ver com a minha condição diante de Deus. Isso é emoção, sou humano. Mas quando a pessoa está cheia da comunhão, da aliança, da fé, não há espaço para que ela duvide de Deus. Se eu me entreguei, se a minha consciência, que é o meu e o seu aval, diante de quem? A minha consciência não me condena, primeiro porque me entreguei para Deus, Ele fez a proposta, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, disse Jesus, eu entrarei. Então eu abri a porta da minha vida, aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, aceitei a palavra dele. No meu dia a dia, coloque em prática a obediência. Então, a partir do momento que eu vivo nessa condição, a minha consciência com Deus está limpa. Qualquer situação que vier, eu vou consultar a minha fé, a minha consciência. E ela vai dizer: olha, você está bem com Deus, vai em frente. Vai em frente que essa situação vai mudar. Vai para o altar, vai para a oração, vai para o jejum, vai para a fé, que isso não vai durar muito tempo. Então, dentro de mim, a voz de Deus vai ecoar mais alto que qualquer problema ou qualquer situação. Então, a vitória, na minha concepção, como uma pessoa de fé, e ainda que eu não tenha muita, se eu usar a que eu tenho, mesmo que seja pequena, Jesus disse que eu posso transportar o quê? Montanhas. Então Deus vai dizer: meu filho, eu estou contigo. Como diz a palavra, o Senhor estará convosco, enquanto vós estiverdes, eu estou contigo. Então não há como, senhor, você ir abaixo. Não há como você perder. Porque o poder de Deus, que é uma fé, de uma consciência limpa, está dentro de você. E outra, a pessoa que vive a fé,
que se alimenta de Deus, e acima de tudo, se ela já recebeu o Espírito de Deus, ela tem a consciência que nada acontece da noite para o dia. Então ela tem a longanimidade para esperar em Deus. Deus vai me honrar. Se não for hoje, vai ser amanhã. Então, não há espaço para dúvida. Então não tem como. Hoje eu estou na fé, amanhã eu estou na dúvida. Hoje eu estou na coragem, amanhã estou dominado pelo medo. A Bíblia diz que de uma fonte não brota água doce e o quê? E salgada. O seu aval é a sua consciência. O nosso aval é a nossa consciência diante de quem? De Deus. Muito bem. Existem duas maneiras de Satanás plantar dúvida dentro de uma pessoa. Primeira, vou ler na Bíblia. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para não salvar, e nem surdo os ouvidos para não ouvir, mas as vossas iniquidades separam vós de Deus, e o pecado encobre o rosto para que Deus não vos ouça. O pecado e a iniquidade é a primeira armadilha de Satanás para que eu viva na fé ou na dúvida? Na dúvida. Porque aí a Bíblia diz, mantendo a fé e a boa consciência. Se eu estou no pecado, minha consciência vai me condenar. Então, quando vier o problema, o próprio Satanás vai dizer assim, tu está perdendo, também pudera, tu não é fiel? Essa dor na perna aí, jogaram alguma bruxaria em cima de você, pegou, também pudera, tu está no pecado? E aí já entra a dúvida. É a velha história da mulher do sapo, que chegou com um sapo na caixa com a boca costurada. E eu comprovei que realmente o coitado do sapo estava com a boca costurada, fechada. E eu falei, mas não se preocupe, senhora. Isso aqui é para o sapo morrer, o nome da pessoa está dentro, é bruxaria realmente. De acordo, o sapo vai secando, a pessoa vai definhando. Mas a senhora é fiel, né? Porque doença é devoradora, a senhora está fiel. Como que Satanás vai lhe tocar? Na hora a dúvida entrou. Por quê? Ela não era... Desliga o telemóvel, não ignore, por gentileza. Ela não era fiel. O que me separa de Deus? A iniquidade e o pecado. É isso que gera dúvida. Eu duvido se você jogar com as armas de Deus, se você lutar com as armas de Deus, se você vai ter dúvida. Agora, qual é a diferença do pecado e a iniquidade? O pecado, todo ser humano está sujeito a pecar. Mas, por favor, não aceite isso como uma condição. Não, aceite isso, sim, como uma situação que o ser humano pode passar. Mas se você aceitar o fato de que o ser humano está sujeito ao pecado como uma condição, você sempre vai estar cometendo erros e dizendo assim, não, porque eu posso errar. A pergunta que eu lhe faço é, você tem mais tempo a perder? Porque existem pessoas que viveram a vida toda no pecado. Como eu me converti jovem, mas perdi tempo no pecado. Tem gente aqui que perdeu mais tempo do que eu. Perdeu tempo na mágoa, no vício, na ignorância, na idolatria, na mentira. Aí eu pergunto a você, você tem mais tempo a perder? Aí você me diz, não. Então não erre. Você está sujeito. Mas hoje você conhece a verdade, é diferente. Por que viver no erro se eu posso viver no acerto? Ou na verdade? Porque entenda, se você aceitar a falha e o pecado como uma condição que você pensa, eu tropecei.
Amanhã tropecei de novo. Amanhã tropecei de novo. O que Jesus disse? Quem está de pé, cuide para que não caia. Se Jesus falou para eu cuidar, é porque eu posso viver uma vida com Ele fiel. Claro, como ser humano, eu posso me aborrecer, eu posso falar coisas que desagradam a Deus. São falhas como essa, que está ligada à nossa natureza, mas que prontamente eu me arrependo, confesso e não pratico. Mas se você viver no pecado, tu vai perder o teu tempo, porque o pecado vai atrasar a tua vida. E se você partir no pecado, não tem salvação. Então pecar é você cometer erros que podem surgir. Você não premeditou, aquilo aconteceu, uma fraqueza, uma coisa que você falou, algo que você pensou, e você cometeu aquilo, e na hora você fala, ah, meu Deus, me perdoa. Você confessa a Deus e se arrepende. A iniquidade é quando a pessoa maquina o mal. A pessoa iníqua, que vive na iniquidade, ela maquina, ela planeja o mal. Eu planejo destruir ela, então eu sou um homem da iniquidade. Eu planejo destruir ela, então eu vou falar mal dela para ela. Eu vou fofocar dela para prejudicar ela. É algo consciente, eu estou fazendo, eu estou planeando, vou fazer isso amanhã, eu vou me vingar dela. A pessoa iníqua, ela planeja o quê? Ela planeja o mal, ela tem uma mágoa, então ela planeja destruir ela planeja destruir essa pessoa, fofoca, usa a boca para destruir, cria situações, é a pessoa que maquina o mal. Tem pessoas que maquinam o mal, sabem que irão destruir, que estão prejudicando, muitas vezes a si próprio ou alguém. É aquela pessoa, por exemplo, está lá, tem alguém no trabalho, que de repente ela se sentiu atraída, e aquela pessoa é comprometida, ou ela, sei lá, e ela fica ali, tentando seduzir aquela pessoa para derrubá-la. Quer dizer, ela sabe que aquela pessoa tem um compromisso, ou ela própria, mas ela está usando de estratégia para tentar seduzir aquela pessoa a cair no erro dela, ou vice-versa. Então a pessoa que maquina o mal, que planeja o mal, ela vive na iniquidade. Bem, tanto o pecado como a iniquidade é uma das formas que a dúvida entra onde? No ser humano, porque o pecado nos separa de Deus. Muito bem, continuando. Ainda com relação aos pensamentos, um outro ponto a se destacar é que estamos vivendo dias em que o consumo da informação se tornou um vício. O ser humano nunca teve tanto acesso a noticiários, vídeos, artigos, pesquisas, opiniões e todo tipo de conhecimento, tanto útil como inútil. Estamos empanturrados com diversas vozes que trazem conteúdos a todo instante. Apesar da maioria das pessoas no planeta ter acesso às múltiplas redes sociais e aplicativos de mensagem, nunca houve tanta desinformação e engano e confusão. Muito bem. Segunda maneira que o diabo usa, que aqui é a armadilha, né? Para que a dúvida entre no ser humano, é duas coisas. Primeiro é o pecado e a iniquidade, que separa. Segundo, malícia e maus olhos. Existem pessoas que estão lá fora, na mão de Satanás. Não conhecem a palavra de Deus. Se você falar das coisas santas, elas são ignorantes. Elas zombam, fazem piadas. Se você falar do altar, se falar da fé, da fidelidade, eu sou fiel a Deus, você é um bobo. Olha, eu vivo na obediência, e você é bobo. Você é bobo em igreja, você é bobo porque você vive uma vida fiel, você é bobo porque serve a Deus no altar, condenam, criticam, mas eu pergunto, o que essas pessoas entendem de Deus? Coitadas, vivem na ignorância, vivem na mentira, o Deus delas é o próprio ventre, é o próprio egoísmo, o Deus dela é o mundo.
Então elas estão cegas. Mas existem pessoas que estão dentro da igreja e que de repente conhecem a palavra, tomam conhecimento, embora não aceitem ou não pratiquem, estão dentro da igreja pensando da mesma maneira que as pessoas lá fora. Como que pode? É o que nós falávamos sobre a malícia e os maus olhos. É um verme. Você sabe que o verme é um parasita. Ele se alimenta de quem ele se hospeda. A pessoa que tem verme, qualquer tipo de verme, aquele parasita vai sugar as fontes de energia da pessoa. Qualquer vitamina, qualquer coisa que ela come que é destinado ao organismo dela, aquele parasita vai sugar. A pessoa que tem malícia e maus olhos, ela pode ver o que for, ela pode ouvir a pregação que for, ela sempre se mantém com a mesma visão e os mesmos pensamentos dos incrédulos lá fora. Jesus pode descer aqui em carne e osso, ela pode ver Jesus aqui pregar, ela sai por aquela porta e ainda critica Jesus, porque dentro dela existem os maus olhos, existe a malícia, e de repente essa pessoa se perdeu dentro da igreja. Como diz o livro de Lucas, ela é uma dracma perdida. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo haverá júbilo diante dos anjos e diante de Deus por um pecador que se arrepende. Aquela mulher perdeu a dracma dentro de casa. Tem gente que está perdida dentro da igreja. Meu Deus, imagine que decepção. Eu vivi minha vida toda dentro da igreja, diante das oportunidades dadas por Deus, e fui condenado ao inferno. Eu vivi minha vida toda ouvindo palavras que mudaram a vida das pessoas, mas não mudaram a minha, porque eu não tinha bons olhos para aquela palavra. Eu vivi dentro da igreja a vida toda ouvindo um profeta, que Deus usou a boca dele para levar as pessoas à fé, à entrega. Mas por causa dos meus maus olhos e da malícia, todas as oportunidades que o Espírito Santo dava na boca daquele homem eram sugadas pela minha incredulidade, alimentada pelos maus pensamentos e maus olhos. Porque de repente você está aqui e você olha para nós e para o altar da mesma maneira que os incrédulos lá fora. Qual é a diferença? Por isso que a palavra de Deus em Jeremias diz: a tua malícia te castigará. Quando uma criança está em castigo, ela está proibida de ter com os amigos a alegria, a festa que eles participam. Ela fica isolada, porque um procedimento mau fez ela perder a oportunidade de compartilhar a alegria com os amigos. A pessoa que vive na igreja na malícia e nos maus olhos, ela vive sendo castigada pelos seus problemas, que nunca se resolvem, porque ela não resolve usar a fé e se arrepender diante de Deus. A sugestão do Espírito Santo aqui, eu vos afirmo que, igual modo, haverá júbilo diante de Deus por um pecador que se arrepende. Pastor, o que eu faço? Se arrependa. Você que reconhece essas duas questões que geram dúvida em você. Primeiro, você reconhece que está em pecado ou na iniquidade. Você tem projetos maus no teu coração. Você espera o mal para alguém, você deseja o mal de alguém. Você se tornou uma pessoa que alimenta sentimentos maus dentro de si. Se arrependa. Você que é uma pessoa que se tornou a dracma perdida, que tem maus olhos, malícia, e por mais que você veja tudo que, que o Espírito Santo tiver que mostrar para si, você não se entrega. De repente, quando você começou na fé, você se entregava a tudo. Hoje é uma resistência a uma incredulidade, por conta da malícia e dos maus olhos. E é por aí que a dúvida destrói,
se arrependa. Aqui diz, se arrependa. Coloque o rosto no chão, peça perdão, confesse. Pede a ajuda de Deus. Você que é dominado pelo pecado, pela iniquidade, pede para Deus te ajudar. Você que está na malícia, nos maus olhos, pede para Deus te libertar. Fala para Ele, oh meu Deus, quando eu comecei na minha fé, Senhor, poxa, minhas orações eram as melhores, minha entrega no altar eram as melhores, hoje eu ignoro. Oh Deus, me ajuda, estou perdido dentro da igreja, eu sou uma dracma perdida, tem misericórdia de mim. E Deus vai lhe ajudar, se você desejar, se você se arrepender. Então, quando você elimina a malícia e os maus olhos, o pecado e a iniquidade, eu pergunto, quem vai te derrubar? Não tem muralha que não caia, não tem gigante que você não derrube, não tem mar que não se abra, e não, se ele não se abrir, tu vai andar sobre ele. Você vive uma fé intensa. Pode vir o que vier, tu está de pé. Pode vir o desafio que vier, tu está de pé. Quando você está na fé, nada é o quê? Nem mesmo servir a Deus. Nada. Tu pode atravessar o que for, você não lamenta, você crê. Você não se entrega, você persevera. E o Espírito Santo, repito, testifica dentro do teu espírito, eu sou contigo. E aí, senhora e senhor, como disse Paulo, completei a carreira, até o fim da tua vida, tu glorifica a Deus. Por isso, se você quer se arrepender do pecado ou da iniquidade, se livrar dos maus olhos ou da malícia, nós vamos falar com Deus e Ele vai te ajudar. Amém? Por gentileza, fique de pé.